Não existe capitalismo sem Estado. Tá. Né? Agora, depende do que você chama de Estado forte. Porque o da China é um puta do Estado. Se o Estado for um Estado extremamente intervencionista, né, do ponto de vista econômico, aí... O Estado Islâmico é forte. Não é fraco, na verdade. Tomou um cacete. Não consigo fazer piada política. Você tá tentando aí? Você tá Piadas fritando a políticas. cabeça. Fritando. Mas o Estado tem que ser forte e... Não, eu acho assim, só não pode incomodar o cidadão ali. Existem áreas fundamentais em que o investimento público é muito importante, como eu coloquei. Ciência e tecnologia. 99% das pesquisas que você vai financiar vão dar errado. Por isso que não tem interesse da iniciativa privada. Né? 2 exemplos de intervenção estatal positiva que a gente tem no Brasil, Embraer e ITA. Né, o investimento a gente foi para os Estados Unidos, trouxe os melhores professores do MIT para dar aula no ITA aqui no Brasil, formou uma mão de obra extremamente qualificada. Essa mão de obra extremamente qualificada formou a Embraer. Hoje a gente é uma referência de aviação civil para o mundo, né? Um país que assim não é referência para praticamente nada, que é o Brasil. Em aviação civil a gente está na fronteira do conhecimento. Embrapa, mesma coisa, pesquisa agropecuária. A gente trouxe, a gente tem uma capacidade de investimento em ciência e tecnologia público a ponto, porque tem aquele mito, né, de, o Brasil tudo que você planta dá. Não, na verdade, a agricultura em terras tropicais era uma coisa extremamente difícil e que não tem paralelo. A gente não conseguia copiar de países desenvolvidos porque eles não têm o mesmo clima que a gente. Então a gente teve que desbravar e a gente teve que desenvolver um conhecimento tecnológico para fazer plantação semiárido, né? E nós conseguimos fazer isso. Então, o investimento público em ciência e tecnologia é importante. Mesma coisa em infraestrutura. A grande infraestrutura é a mesma coisa. Ela demora muito tempo para ter um retorno financeiro, para ter interesse da iniciativa privada. E ele é muito intensivo em capital. Você precisa ter muito dinheiro para fazer investimento para você ter o interesse da iniciativa privada. Por isso que você tem investimento público para fazer ferrovia, para fazer rodovia, para fazer porto, para fazer aeroporto. E aí a gestão pode ser a gestão pública ou pode ser a gestão privada. Eu também não sou dogmático de achar que necessariamente tudo precisa estar na gestão da iniciativa privada, tudo precisa ser privatizado. Na minha avaliação, se a gestão estatal estiver funcionando, ótimo, deixa como tá. Se não tiver, aí ou a gente estipula novas regras ou a gente privatiza. E como é que você vê, por exemplo, saneamento e eletricidade, que são coisas, como eu vi no debate do Jones Manuel, ele falou que não tem como cada empresa botar um fio de eletricidade e concorrer. Natural. Como é que você vê essa questão? No monopólio natural, o papel do Estado é promover a concorrência artificial. Como é que se promove a concorrência artificial? Né? Eu coloco lá um edital para falando, olha, eu quero que tenha transmissão de energia. Eu quero fazer um linhão, né, para fazer a transmissão de energia. Bom, só vai ter um linhão. Ninguém vai passar um linhão do lado do outro, porque é muito caro você fazer um linhão e não tem como você concorrer com uma pessoa que já está com uma estrutura estabelecida. Então, o que o Estado faz? Ele fala, olha, eu preciso de um linhão de tal lugar a tal lugar. Quem me oferece o melhor preço, a melhor infraestrutura? Aí faz uma concorrência artificial promovida pelo Estado e quem tem a melhor, quem oferece a melhor proposta implementa aquela infraestrutura. Então, mas aí entra a questão que o Jones levantou no debate que eu fiquei impressionado. Que ele falou que a Enel em São Paulo, ela é comandada pela Itália. Pelo governo italiano, por uma empresa privada da Itália que comprou e agora quem comanda a Enel são os gringos. Isso é uma coisa muito ruim de se ter. Não, na realidade, toda a infraestrutura de distribuição e de transmissão de energia está no Brasil. Vamos supor, né? Eu não sei hoje quem que é o acionista controlador da Enel, mas vamos supor que seja que o governo italiano tenha o poder, tenha a capacidade de, da noite pro dia, né? Vamos supor que ele tenha a maior parte das ações com poder decisório. E que ele tenha a capacidade de, da noite pro dia, e motivação de, da noite pro dia, acabar com o sistema de distribuição de energia elétrica aqui no Brasil. No outro dia, as Forças Armadas, o Ministério de Minas e Energia, assume a estrutura das distribuidoras para garantir a soberania nacional e ou passa para outra empresa ou o próprio Estado assume. Então, assim, não é uma ameaça à soberania, primeiro, porque a empresa, a não ser que a gente entre em guerra com a Itália, e mesmo no cenário de guerra é capaz da empresa manter os serviços, porque a gente simplesmente, se ela interromper o serviço, ela está em território nacional, sob jurisdição nacional, com as Forças Armadas Nacionais, e a gente pode a qualquer momento tomar as instalações. Mas você está levando em consideração um ponto muito caótico, onde acontecesse um estopim muito específico. Agora, do jeito que tá, que fica essa coisa em banho-maria, assim, eles estão controlando a nossa energia. Eles podem demitir funcionários, eles podem aumentar a margem de lucro nos fudendo. Não, mas até eles aí... podem manter o serviço ativo, só que ruim, porque eles precisam de mais dinheiro lá Sim, fora. Mas até aí uma empresa privada brasileira ou o governo brasileiro poderia fazer a mesma coisa. Não é porque é estrangeiro que existe essa característica. Puta, me pegou agora. Eu falei que era só alguém falar algumas frases que eu já ia mudar de opinião. O negócio do Jones lá. Mas não faz sentido que a gente tá dando dinheiro pra eles. Se ficasse no Brasil, pelo menos, não é uma vantagem?
Não, vamos supor que a Enel é um lixo, né? Foi um contrato muito ruim, que inclusive querem renovar no governo federal, e que mesmo nas disposições do contrato que existe hoje, elas não são cumpridas e você não tem um enforcement do responsável do governo federal falar, você não está cumprindo o contrato, paga a multa, cumpre o contrato ou rescinde o contrato. O governo federal não faz isso. O que também é uma situação muito ruim para São Paulo, porque São Paulo é a principal afetada, né, por essa questão. Mas o prefeito de São Paulo não tem nenhum poder sobre isso, o governador de São Paulo não tem nenhum poder sobre isso, porque é um contrato feito com o governo federal. Mas o meu ponto nós poderíamos ter um serviço muito melhor. Assim, se eu fosse presidente da República ou se fosse ministro de Minas e Energia, eu rompi o contrato com a Enel. E abrir uma nova concorrência, porque o serviço é horrível. Mas tudo bem se a China tomar conta aqui? Tudo bem. Se a China fornecer um bom serviço... Você prefere que seja do Brasil ou é independente? Não, é melhor que seja do Brasil. Agora, se for pra ser do Brasil mais caro ou com um serviço pior, eu não tenho nenhum problema de ser uma empresa estrangeira fornecendo esse serviço. Porque durante muito tempo, a indústria brasileira... durante muito tempo não, até hoje... Nós temos um protecionismo muito grande para as indústrias nacionais. A Petrobras, por exemplo, ela tinha um negócio chamado política de conteúdo local. Até o 3º, até o 4º grau. O que significa até o 3º, até o 4º grau? Na exploração de petróleo, a máquina que fura, a mangueira utilizada para limpar, a plataforma, o ferro da plataforma precisa ser de uma empresa nacional. E aí, por que isso deixa a nossa indústria defasada? Porque enquanto empresas internacionais estão pegando as máquinas e os insumos mais eficientes e mais baratos ao redor do mundo para desenvolver a sua indústria, a nossa indústria fica para trás, porque ela é obrigada a contratar um serviço mais caro e pior, justo só por ele ser nacional. Com a justificativa de que, se a gente obriga a comprar o nacional ganha força, ganha eficiência e a gente desenvolve a nossa indústria. O que aconteceu foi o contrário. A gente ficou defasado porque a gente ficou acostumado a não ter a concorrência de fora. Acostumado a não ter a concorrência de fora, a gente entregou um serviço ruim, pior, para os nacionais. Aí agora, em vez, por exemplo, do varejo, em vez da indústria brasileira se preocupar em diminuir os custos aqui, em promover o quanto... Quando a indústria brasileira se organizou para fazer um lobby pesado para ter corte de gasto e diminuir os impostos? Nunca. Quando a indústria brasileira se organizou para a gente ter uma reforma tributária, depois de 40 anos? Quando a indústria brasileira se organizou para a gente ter um programa pesado de infraestrutura? Nunca. Onde agora que a indústria brasileira mais se organizou para aumentar o imposto de importação? Taxa das blusinhas. Por quê? Não conseguimos competir com o chinês. Então, peraí. Você tá me dizendo que o chinês do outro lado do mundo, ele consegue produzir lá, pagar os impostos de lá, pagar a mão de obra de lá, trazer para cá, passar pelo custo, pela burocracia do nosso porto, passar pela alfândega, pagar ICMS, chega aqui mais barato e melhor, a ponto do cara querer comprar lá da China do que você, que tá aqui do lado, que não precisa passar pelo porto. Mas aqui... Nós temos uma carga tributária maior do que da China, mas aí é problema nosso, né? Gente, você quer nós precisamos diminuir o imposto aqui e não torcer para que o imposto da China aumente ou aumentar o nosso imposto de importação. Você precisa, mas a nossa infraestrutura é pior do que a da China. Pois então a gente tem que melhorar a nossa infraestrutura aqui. Em vez de você ficar utilizando isso como desculpa para aumentar o imposto de importação. Mas no caso da Petrobras que você falou, você não vê um problema a maior parte das ações serem controladas por gringos ou o lucro todo ir para fora? Eu entendo a questão da mangueira ali, das ferramentas que vão ser usadas se liberar para poder comprar do mundo inteiro, mas o controle da empresa em si, que é um recurso natural, né, que devia ser nosso, devia ficar aqui dentro pra gente colher esses lucros. Quando ele vai para fora e quem comanda de maneira acionária são gringos, não é um problema? Não, porque você está partindo da falsa premissa de que quando é uma empresa estrangeira explorando, a gente não tem nenhum benefício aqui. Na verdade, você está gerando emprego aqui, você está pagando imposto aqui. Né? Uma empresa estrangeira que atua no Brasil não vai pagar imposto de renda sobre pessoa jurídica para o seu país de origem. Ele vai pagar imposto de renda sobre pessoa jurídica aqui. Ele vai pagar CLT aqui. Ele vai pagar CSLL aqui, ele vai pagar PIS/COFINS aqui, ele vai pagar ICMS aqui, né? E os funcionários vão gastar os seus salários aqui, não vão gastar na empresa de origem. Mas o acionista ganha dividendos e não paga nada. Não é que não paga nada. Ele paga imposto de renda de pessoa jurídica, ele paga contribuição social sobre lucro líquido. Né? O discurso de que não existe tributação de lucro e dividendo no Brasil é falso, porque é pior, o nosso tributo é pior do que de lucro e dividendo, porque ele tributa ainda que você tenha prejuízo. O de lucro e dividendo ainda é melhor, porque ele só é cobrado se você tiver lucro ou se você distribuir dividendo. No Brasil, a gente tributa tendo lucro
distribuindo dividendo ou não tendo lucro ou não distribuindo dividendo. Então ele é tributado. Só que ele é tributado mesmo quando você não distribui o dividendo e mesmo quando você não tem lucro. Então a tributação ela é a pior. Uhum. Em relação à empresa, né? Em relação à empresa e em relação à distribuição pro acionista também. Mas aí o acionista lá, o cara mora no Canadá, um bilionário, ele comprou um monte de ação da Petrobras e o trabalhor da Petrobras tá ganhando uma merreca lá, com um salário ruim, inflação pegando. Eu acho que o primeiro problema da Petrobras é ser um monopólio. Né? Aí sim, o monopólio, se fica na mão do Estado, se fica na mão da iniciativa privada, é ruim. Da mesma maneira, às vezes até pior na mão da iniciativa privada em sendo um monopólio, porque aí o cara faz o que ele quiser. O meu ponto em relação à Petrobras é você dividir a Petrobras em várias empresas e aí abrir para que diferentes players ali comprem as empresas que não sejam do mesmo grupo econômico. E aí elas concorrem entre si. Mas você não acha que é um problema você abrir assim para pessoas com nenhum interesse no bem-estar do Brasil? Não, aí é a velha... Eu tô muito comum, não sei, mas vamos lá. Não, mas esse é o primeiro argumento, isso é do liberalismo clássico ainda, do Adam Smith, né? Eu não conto com a boa vontade do padeiro ou com a caridade do açougueiro, eu conto com a ganância dele ter lucro e por isso que ele me fornece o serviço. Então, eu não tô dependendo, não tô contando com a boa vontade ou com a caridade do acionista estrangeiro, eu tô pensando que ele quer ter lucro. O meu ponto é criar as condições para que no Brasil, se ele quiser ter lucro, ele vai ter que prestar um serviço decente a um bom preço, caso contrário ele quebre. Esse é o ponto. Gerar esse ambiente de negócios.